Vamos conversar um pouco sobre o que é o crescimento vegetativo e a importância dele. Nós já abordamos alguns aspectos importantes sobre demografia. Nessa aula, vamos conversar sobre o crescimento vegetativo e somente lembrando que crescimento vegetativo não tem nada a ver com vegetais, absolutamente nada a ver com isso. Por favor, não me caia neste erro. E o crescimento vegetativo, ele também é conhecido como crescimento natural. Abordando de forma bem simples o que é o crescimento vegetativo, ele nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. É um conceito simples e que é extremamente importante para que tu possas entender o crescimento populacional ou crescimento natural em determinadas regiões. Só que quando abordamos o crescimento vegetativo, é inevitável nós falarmos de crescimento populacional. É muito crescimento, né, rapaz? O que é este crescimento populacional? O crescimento populacional de determinado território, ele vai ocorrer através de dois fatores. Que fatores são esses que você vai analisar? As migrações e, como nós já dissemos aqui anteriormente, o crescimento vegetativo. Para que tu possa entender o crescimento populacional de uma determinada região, tu levas em consideração esses dois aspectos, as migrações e o crescimento vegetativo. Falando brevemente sobre migrações, nós vamos abordar esse assunto em uma outra aula, mas por hora, você tem que entender que a taxa de migração, que é esse fator que eu expliquei aqui, ela é representada pela diferença, deixa eu colocar aqui, a taxa de migração, ela é representada pela diferença entre os imigrantes. Quem são os imigrantes? Os imigrantes são aqueles que se dirigem a um determinado local, como você está vendo aqui nessa charge. É uma diferença entre os imigrantes e os emigrantes, que são aqueles que deixam o local. De forma bem simples, seria isso a chamada taxa de migração. Lembrando somente que a dinâmica demográfica ela não é homogênea. Nunca esqueça disso. Dinâmica geográfica não é homogênea, nem jamais vai ser. Por quê? Porque ela vai refletir as principais características da economia de um país e da vida de um grupo social. Ela vai levar em consideração as particularidades daquele determinado país. A forma como esse país é, jamais vai ser a forma como esse outro país é. No que diz respeito à cultura, economia, grupos sociais, a educação e absolutamente tudo. Portanto, nunca vai estudar sobre as dinâmicas demográficas, achando que a dinâmica demográfica do Brasil, por exemplo, é semelhante à dinâmica demográfica de Portugal. Jamais vai ser, porque são culturas totalmente diferentes. Jamais esqueça desse aspecto. Portanto, o crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. E para que tu entendas o crescimento populacional, você tem que levar em consideração a taxa de imigração e o crescimento vegetativo. E essa taxa de imigração nada mais é do que uma diferença entre a quantidade de imigrantes pela quantidade de emigrantes.